Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Agora a nossa aula será para os 7º anos, tá? Peguem seus materiais para anotações. Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola. Façam alguns comentários, né, com os seus professores das suas respectivas escolas. E vamos lá para a nossa aula 4 de Geografia 7º ano. Antes de dar início à nossa aula 4, vamos fazer a nossa correção da atividade anterior, né, que vocês receberam aí. Então, façam essa breve correção e vamos comentar um pouco. Ó. Na primeira questão, dizia assim, ó, analise o mapa das macro-regiões do Brasil e marque a alternativa correta. Qual região está representada pelo número 4 na cor amarela? Então, nós temos aí nosso mapa com as 5 macro-regiões do Brasil. Você só identificar ali a região de número 4, qual era, não é? Então, é a alternativa D, região sudeste, tá? A região que tem São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segunda questão. Ó. Uma região segue características comuns que lhes são marcantes. O mapa ao lado representa um tipo de regionalização. Qual? Tá? Esse mapa ele vai nos representar uma informação. Que mapa é esse? É um mapa físico que representa os climas do Brasil. Então, a alternativa certa era C. Regiões naturais, os climas do Brasil. Tá? E o Brasil com seus diversificados climas. Então, alternativa C. Terceiro, como podemos definir o conceito de território? Nós vimos também na última aula que território é uma área do espaço delimitada por fronteiras a partir de uma relação de poder ou posse, seja essa humana ou animal, tá? Não tem território sem fronteira. Existe um poder exercido ali. Então, você pode colocar essa definição. Quarta questão. Ó. A diversidade cultural brasileira é herança de vários povos. Qual povo, das opções abaixo, não foi um disseminador de cultura no Brasil? Ou seja, não veio para aqui colonizar, nem deixar sua cultura. Então, a alternativa certa era a letra E. Então, os australianos, tá? Então, esses aí não foram disseminador de cultura aqui no Brasil. E, por último, a quinta questão. A diversidade cultural brasileira é representada pelas inúmeras tradições, manifestações religiosas, artísticas, culinária, etc. O Festival de Parintins e o Círio de Nazaré são manifestações culturais de qual região do Brasil? Nós vimos também na última aula que essas manifestações são lá da região norte. Então, a alternativa A. Tá? Feita a correção, vamos lá para a nossa aula 4. Objeto de conhecimento, mapas temáticos do Brasil. Os conteúdos, formação socioeconômica e territorial do Brasil, mapas com informações demográficas e geoeconômicas. Lembrando que esse conteúdo você também encontra no seu livro a partir do capítulo 2, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma breve revisão aqui da formação socioeconômica e territorial. O desenvolvimento de diferentes atividades econômicas ao longo dos séculos foi o principal motor da expansão territorial brasileira. Então, desde a colonização, da chegada dos portugueses até hoje, existiram frentes econômicas, práticas de ocupação econômicas do nosso território, para o desenvolvimento das nossas regiões, dos nossos estados. Então, vamos fazer aqui um breve resumo. Né? No início do século XVI, tudo vai começar com a exploração do pau-brasil. Primeira prática de ocupação e exploração dos portugueses no nosso território, tá? A exploração do pau-brasil, da vegetação, o índio retirando a madeira, né, através do escambo, tudo isso a gente viu nas aulas anteriores. A partir de 1532, 1534, tá? O cultivo de cana-de-açúcar ele foi
usado e utilizado principalmente no litoral, não é, da colônia, no litoral do Brasil. Então o cultivo de cana-de-açúcar foi a segunda prática e no período foi a mais lucrativa. É nesse período aí, ó, que vão surgir as capitanias hereditárias, que nós vimos também. Então o cultivo de cana-de-açúcar foi muito lucrativo, né? Principalmente nas capitanias de Pernambuco e de São Vicente, lá em São Paulo. Depois vai vir a pecuária como uma atividade alternativa, que vai interiorizar, ou seja, povoar o interior do nosso território. A partir do século XVII, nós vamos ter aí outra prática, que vai ser a mineração lá na região sudeste, né? A busca por metais preciosos, o minério, tá? O estado de Minas Gerais vai se formar através da mineração, por isso o nome Minas Gerais. Então vai ser outra atividade extremamente lucrativa naquele período. Depois tem o cultivo de fumo e de algodão, principalmente no interior do Nordeste. Vai surgir aí uma concentração fundiária, que é a concentração de terras na mão de poucos. Esses poucos são chamados de fazendeiros ou latifundiários, que são os grandes proprietários rurais, tá? Os grandes fazendeiros vão surgir aí, a partir daí, muita terra, tá? A partir do século XVIII, nós vamos ter o ciclo das drogas do sertão, as frutas, as especiarias que eles comercializavam lá na região norte, né? O cacau, o guaraná, o açaí, nós vimos isso também na última aula. Temos o ciclo da borracha lá na região norte, a retirada do látex para a indústria de borracha, vai atrair também a indústria automobilística por conta da borracha. E o cultivo e hegemonia do café, ou seja, o poderio que o café trouxe para o Brasil. É um produto que sustentou o Brasil, principalmente na época da República Velha, onde lá no Sudeste, não é isso, os produtores de café, eles vão dividir até o governo do país, tá? Na primeira República do Brasil, a chamada República do Café com Leite. Então, os barões do café vão ter influência no governo do país, tá? Os barões do café, eles vão introduzir dentro do governo o seu poderio econômico. Então o café sustentava a economia do Brasil durante a República Velha, ok? Então vamos lá. As frentes econômicas por período. Nós temos aí alguns mapas, ó. O primeiro mapa do século XVI. Então nós temos aí algumas práticas, está vendo o nosso território, a linha de Tordesilhas, que dividia, né, pertencia a Portugal, a outra parte à Espanha. Nós temos aí, ó, a área de ocorrência do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar no litoral, depois a pecuária mais para o interior. Aí já no século XVII, nós vamos ter, além da cana-de-açúcar e da pecuária, a mineração e as drogas do sertão, lá na região norte, tá vendo? Já tinha ultrapassado aí o Tratado de Tordesilhas. Práticas econômicas do Brasil, agora já no século XIX. Então, aí o século XIX, a origem da República no Brasil, tudo isso aí, ó, a chegada da família real para viver, né, para morar aqui na antiga colônia, tudo isso vai mudar. Olha as práticas de ocupação aí que existiam. Então nós já tínhamos aí uma economia fixada, não é? Desde da cana-de-açúcar, né, do minério no Sudeste, toda a área de pecuária aí, ó, no interior do Brasil, do Nordeste e também do Centro-Oeste. Nós vamos ter aí as drogas do sertão, o ciclo da borracha em toda a região do Norte, em toda a região amazônica, seguindo ali o curso do rio Amazonas. Então as práticas de ocupação são diversas e isso vai interagir, vai ser criadas aí rodovias, ferrovias para interligar um estado a outro, uma região a outra, tá? Então aí vai demonstrar muito bem como cada região ela vai se fundar economicamente, como ela vai existir. E essas práticas são reflexos até o dia de hoje. O café lá no Sudeste, né, lá no Sul, a cana-de-açúcar ainda no litoral, a pecuária no sertão, até hoje são fixadas aqui e são praticadas.
Tratado de Madrid, ó. O que é isso, tá? Lembra do Tratado de Tordesilhas? Então, o Tratado de Madrid, ele vai existir por conta do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, seria criado para oficialmente anular as regras propostas pelo Tratado de Tordesilhas. Segundo esse documento, o reconhecimento das fronteiras passaria a adotar o princípio de uti possidetis, ou seja, posse útil da terra. Isso significa que quem ocupasse primeiro as regiões teriam seu direito de posse. Dessa forma, Portugal garantiu o controle das regiões da Amazônia e do Mato Grosso. Então nós temos aí, ó, um mapa com o Tratado de Tordesilhas, tá? A linha pontilhada vermelha, e o Tratado de Madrid, que existiu para anular o Tratado de Tordesilhas. Então as terras seriam agora de fato de quem as ocupassem. Como Portugal já havia ocupado o interior, já estava na região amazônica, já estava no centro-oeste, então ele ficou com a posse das terras. Então o nosso território foi todo dominado pelos portugueses, até porque os espanhóis estavam lá do outro lado do continente, né, colonizando os outros países, Argentina, Chile, Equador, né, Bolívia, e tem lá uma característica geográfica que interferiu bastante para que os espanhóis não chegassem no nosso território. Por quê? Porque do outro lado da América existe uma grande cordilheira chamada Cordilheira dos Andes. Isso dificultou muito para que os espanhóis atravessassem a América. Então, o terreno do lado leste ficou para Portugal. Por isso, Portugal tomou conta de todo o nosso território. Então, esse é o Tratado de Madrid. Anulou o de Tordesilhas, tá? Madrid porque foi assinado lá na capital da Espanha, ok? Início da formação dos estados brasileiros. Olha aí, ó, como essa animação é legal, tá? Nós temos aí o início da formação dos nossos estados com a capitania, né? As capitanias hereditárias. Então aí nós temos do início lá de 1530 até os dias de hoje. Olha como os nossos estados foram sendo formados. Primeiro com as capitanias, depois a divisão Norte, República Sul, República Norte. Depois nós temos a introdução do Tratado de Madrid. Então os estados vão avançando, ó, vai se formando regiões. Essas regiões vão sendo divididas em estados, e esses estados vão se formando até o formato original que nós temos hoje do nosso país. Veja que animação, é bem legal. Começa lá no Tratado de Tordesilhas e vai aumentando em sentido oeste. Então, chegamos à nossa forma original com essa evolução aí, tá? Aqui a evolução da formação territorial do Brasil colonial ao formato atual. Então, nós temos uma evolução aí, ó, de mapas. Em 1534, as capitanias, né, as 14 capitanias, os 15 grandes lotes de terra, divididos em 14 capitanias. Em 1789, olha a formação do Brasil, ó, ano da Revolução Francesa, lá na Europa. O Brasil já era composto por vários estados aí, ó, tá? Alguns com outros nomes. Olha o tamanho ali do estado de Pernambuco, né, do Maranhão, né? A região amazônica era chamada de Grão-Pará, antes de ser chamada Amazonas. Então isso já vai mudando, ó, tá? Em 1889, aí foi o ano da proclamação da República no Brasil. Nós já tínhamos aí cerca de 20 estados, tá? Começando a se formar. O Mato Grosso era um grande estado, Goiás era um estado bem grande, tá vendo? Então o formato já foi mudando. Em 1943, aí nós já tínhamos o formato original do nosso território. Só ia mudar aí alguns estados que eles iam se subdividir. Por exemplo, aí nós já tínhamos o estado do Acre, que foi comprado à Bolívia, tá? O estado do Mato Grosso ainda não era dividido, o estado de Goiás também não era dividido, e isso vai mudar a partir de 1990, quando a formação original do Brasil ela é imposta. Então nós já temos todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. Essa é a formação original. Vocês podem ver que o Mato Grosso foi dividido, ó, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
o estado do Goiás foi dividido ali a parte norte e se formou o estado de Tocantins, que é o estado mais novo do nosso Brasil. E tudo isso foi sendo feito através de regionalização, que é dividir, tá? Uma área maior em áreas menores. Essa é a formação atual do nosso país. Mapas do Brasil com informações demográficas. Demográficas, gente, é populacionais, tá? Lembram lá da última aula? Demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional humana por meio de estatísticas que utilizam como critérios e religião, educação, etnia e outros critérios que são influenciados por fatores demográficos ou sociais. Então, gráficos, estatísticas, tudo isso é estudado pela demografia. Vamos analisar um mapa aqui, ó, um mapa temático, distribuição populacional por regiões do Brasil. Então, nós temos aí uma porcentagem da população que vive na área urbana, tá? Ou seja, que reside nas cidades. É feito pelo IBGE em 2015. Então, nós temos aí, ó, primeira barra é a do Brasil. Quer dizer que no Brasil, em 2015, 85% da população residia nas cidades, 85%, e 15%, né, na área rural, tá? Isso em 2015. Os números hoje já podem ter mudado, porque a população não para de crescer e de mudar. Se nós olharmos por região, né, a região mais urbanizada, que mais viviam gente nas cidades, é a região sudeste. E a que menos vivia pessoas morando na cidade é a região nordeste. Isso é você olhar a barrinha comparada à do Brasil, tá? E se a gente for fazer uma analogia, uma comparação aí, ó, qual região do Brasil tem a barrinha, os números mais próximos do Brasil, aí seguindo esse gráfico? Aí você vai passar uma reguinha aí, ó, ou o seu dedo, e vai olhar, vai observar que a barrinha da região sul é a mais próxima aos números do Brasil, tá? Façam essa análise do gráfico que vocês estão vendo, tá? Cada gráfico tem uma análise diferente. Então, analisando esse gráfico, o sul tem os números mais próximos ao do Brasil. Isso é uma leitura de gráfico, ok? Vamos ver aqui agora a distribuição por estados. Então, a população brasileira, em 2017, como ela estava distribuída pelos nossos estados. Então, vamos ver. Os 10 estados mais populosos do Brasil, vocês têm aí em 2017. Em primeiro lugar, disparado, né, o estado de São Paulo, com mais de 45 milhões de habitantes. O estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, ele é mais populoso do que vários países do mundo. Então, ele é mais populoso do que o Canadá. Ele é mais populoso do que Paraguai, Uruguai e Bolívia juntos, tá? Só um estado de tão populoso que ele é. Só a cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Então, é disparado o estado mais populoso. Minas Gerais, ó, em segundo lugar, com 21 milhões de habitantes, né? É o segundo lugar, um grande estado também lá no Sudeste. Uma curiosidade, Minas Gerais é o estado que mais tem municípios no Brasil, né? O que mais tem municípios. Quase 800 municípios, aí, por aí em média, tem o estado de Minas Gerais. Em compensação, o estado de Roraima só tem aí cerca de 16 municípios. Veja a disparidade, a diferença de um estado para outro, tá? Nós temos aí, ó, Bahia em quarto lugar, o estado mais populoso do Nordeste. Pernambuco ali, ó, em sétimo, com 9 milhões e 400 mil habitantes. Nós estamos em sétimo. É um estado também populoso, tá? Então vocês deem uma analisada aí nos 10 mais populosos. Taxas de analfabetismo por idade e região, a partir dos 15 anos de idade. Ou seja, as regiões do Brasil, a questão da taxa de analfabetismo acima dos 15 anos. Então não entra aí as crianças acima de 15 anos. A média do Brasil de analfabetismo
é de 6,6%. Ainda é uma média alta, tá? Países desenvolvidos, essa média aí chega a quase zero. Mas no Brasil ainda existe uma média até alta de analfabetismo. Se nós olharmos aí, o estado do a região do Nordeste, né, é a que tem o maior número de analfabetos acima de 15 anos ainda. E as regiões com o menor número de analfabetos são as regiões mais ricas, ó, Sudeste e Sul, ali com 3,3%. Então a riqueza, o desenvolvimento do lugar influencia muito, né, na questão de escolaridade dos nossos jovens. Mas isso está sendo mudado. Aos pouquinhos esses números estão diminuindo, tá? Vamos ver. A população brasileira é formada basicamente de pardos e brancos, mostra o IBGE. Segundo a pesquisa nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, de 2016, divulgada pelo IBGE, a população brasileira é formada basicamente de pardos, brancos e pretos, tá? Isso a pesquisa foi feita, segundo a sua raça, a sua cor, ela foi respondida. Então esse mapa, ele mostra a gente aí, ó, um mapa interativo da distribuição racial. Então, a cor azul, cada pontinho azul equivale a um habitante. Então, imagine aí os milhões de pontinhos que tem aí. Então, a população branca se concentra mais no sudeste e no sul do Brasil. A população parda, que é a mistura entre negro e branco e indígena. Então, a população parda, nem branco nem negro, tá? Então, ali no litoral do Nordeste e na região amazônica, ali a cor vermelha, quem é da cor preta, né? Que se declara da cor preta, ali concentrações espalhadas, amarelo e os indígenas, que são a menor população. Olha a tabela aí, ó, da distribuição percentual por cor ou raça no Brasil, segundo a pesquisa do PNAD. Ó. O Brasil tem a média do Brasil, olha aí, ó, população branca 44%, população preta, que se declara preta, 8,2%, e a parda 46,7%. Então, é a maior população. E índios lá 0,4%. Se nós olharmos por região, a maior população branca do Brasil vai estar na região sul. Ó. Aí vai entrar os critérios da imigração dos europeus, né? A maior colônia dos imigrantes europeus, alemães, os italianos, né? De cor branca mesmo. Isso vai influenciar até hoje. Ó. Olha lá. Por isso eles são de cor mais branca, né? A população preta, que se declara preta, vai estar mais concentrada aí na região Nordeste, principalmente no estado da Bahia, tá? Aí a população parda vai se concentrar mais na região norte do Brasil, com 67%. Também a população indígena, com 1,5%. Aí é toda a questão da floresta amazônica, né, das tribos indígenas que lá existem, tá? Essa foi a pesquisa em 2016. Divisão geoeconômica do Brasil. Agora vamos fazer outra divisão do Brasil, a geoeconômica, que vai levar em conta a economia, a urbanização, tá? A industrialização e a riqueza dos lugares. Essa não é uma divisão política administrativa, e sim uma divisão econômica, né? O Brasil é dividido em 3 grandes regiões geoeconômicas. Vamos ver qual é. Essa outra proposta de regionalização tem como critérios os aspectos naturais e principalmente os socioeconômicos. São as chamadas regiões geoeconômicas do Brasil. Essa divisão estabelece 3 regiões geoeconômicas. A Amazônia, na cor amarela, o Nordeste, aí, ó, de marrom, e o Centro-Sul, na cor verde. Então, essas são as 3 grandes regiões geoeconômicas do Brasil. A primeira dela está no mapa destacado aí, ó, a grande região da Amazônia, né? Que nós temos aí os estados da região norte e ainda alguns aí do centro-oeste, compreende toda a extensão da floresta amazônica, localizada em território brasileiro, integrada por todos os estados da região norte, além do Mato Grosso, exceto sua porção sul, e oeste do Maranhão. É uma região que apresenta baixa densidade demográfica, ou seja, não é muito populoso. As atividades econômicas desenvolvidas são a agropecuária, agricultura e pecuária, que constitui o setor econômico mais importante. O extrativismo vegetal, a retirada de madeira,
a mineração e o setor industrial, com destaque para a zona industrial de Manaus, né? O polo industrial lá de Manaus, tá? Essa é a região Amazônia. A segunda região geoeconômica é a Centro-Sul. Por que Centro-Sul, professor? Porque pega parte do Centro-Oeste e toda a região Sudeste e Sul do Brasil. Por isso, Centro-Sul. Corresponde a quase 1/3 do território nacional. Compreende estados das regiões Sul e Sudeste, exceto o extremo norte de Minas. É o complexo regional mais industrializado e desenvolvido economicamente. Das áreas de atividades agrícolas mais modernas, dos bancos, mercados de dinheiro, de capital, empresas transnacionais, comércios, universidades. Então, é extremamente urbanizado e rico. Estão aí os estados mais ricos do Brasil, tá? E mais povoados. E por último, a região Nordeste, tá? O complexo regional vai desde a porção leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, incluindo todos os estados nordestinos. Abrange cerca de 30% do território nacional. É a região onde ocorreu o primeiro processo de povoamento do país, a chegada dos portugueses. Possui grandes contrastes naturais e socioeconômicos. As áreas litorâneas são mais urbanizadas e desenvolvidas economicamente. E o interior, ou seja, o sertão, chamado sertão, com predomínio de clima semiárido, né? Seco, pouca chuva. Então aí, as referências da nossa pesquisa. Muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído e até a próxima aula.